Então vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu apartamento, my apartment tour. Eu vou explicar as coisas, como é que eu vivo aqui, o que eu comprei, o que já tinha. Vamos nessa. Nesse vídeo eu também vou aproveitar pra explicar um pouquinho melhor a questão do aluguel aqui, do pagamento, porque eu cheguei a explicar no último vídeo, mas como eu expliquei em inglês e coloquei a legenda depois em português, talvez tenha ficado ali confuso, né? Então eu vou tentar resolver isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também é só deixar aí nos comentários, a gente vai se ajudando. Então primeiro a gente vai dar uma volta aqui, depois eu falo sobre os preços, aí a gente volta aqui, eu sento e tal, bebe uma água. Vamos nessa. Olá! Vamos lá. Parar de fazer barulho no corredor, porque senão já os vizinhos estão aqui, né, causando com a gente. Então essa é uma tranca eletrônica, ela tem aqui a tranca manual, né, que você pode forçar aqui, ou tem um botãozinho que ele faz sozinho, né. E é isso, não tem nenhum segredo, é com senha, blibli, então não tem chave. Mas aí, ó, uma característica exclusiva de casas da Ásia, né, acho que da Ásia no geral, a maioria das casas do extremo Oriente tem essa cultura de não pisar com o sapato da rua dentro de casa, e aí a gente, né, respeita, a gente segue aqui, a partir do momento que a gente tá aqui é meio que automático. Lá no Brasil não tinha nada disso, mas aqui a gente faz, e eu acho que é algo muito legal, porque a gente consegue manter a casa mais limpa, tudo virum, enfim. Aqui eu não tenho realmente uma sapateira, mas eu também não tenho muito sapato. Os que eu mais acabo usando eu deixo aqui, e os outros eu consigo deixar aqui nesse armarinho aqui que dá pra pôr, né, enfim, dá pra se ajeitar. E é isso, então a gente tira aqui e entra descalço ou usa o chinelinho. Eu já tô andando descalço porque tá muito calor e esse chinelinho aqui esquenta o pé. E vamos, né, aqui quando a gente vira à esquerda, que é onde a câmera está, nós já temos a cozinha, que não é uma grande coisa, é algo bem simples, né. Esse apartamento eles chamam de one room, que significa do inglês um quarto, que significa kitchenette, né. Então não tem divisórias, não tem nada, é um quadrado com a cozinha, já vira o quarto, já abre a porta banheiro e tá tudo junto e misturado. Então aqui, como eu falei, já tem a cozinha. E aí, por ser uma cozinha, a gente tem todas as coisas que tem numa cozinha. Uma pia, né, louças, sabão ali, temperos, paninhos, porque, né, paninhos. O fogão de indução, que eu ainda não sei usar, estou aprendendo, é sempre uma luta lidar com esse fogão, mas enfim, é um ótimo fogão. Água, né, aqui a gente já puxa pra um micro-ondas, uma geladeirinha com freezer, que isso é muito legal, porque a gente pode o quê? Congelar alimentos, muito importante. Aí aqui a gente tem vários armários, aqui tem comida e bagunça. Gente, só tem comida e bagunça. E do outro lado aqui, aqui não tem nada. Eu queria muito que fosse um armário, porque eu preciso de mais espaço, mas não tem nada. E aqui é mais coisa, né? Ali tem atum, tem macarrão ali também, pipoca. Mentira, ali é pipoca. Aqui embaixo o macarrão. Tem as panelas aqui que eu soco aqui também. E tem a minha panelinha de arroz. Aqui tem minha chaleira também pra esquentar água. Que isso é uma mão na roda. Eu adoro essa chaleira. Ela é ótima, ela é incrível. Aqui também é armário, mas eu uso mais como despensa. Não vamos ver muito porque tá bem bagunçadinho, tá? Então foi só uma espiada, pronto. E logo aqui na frente já da cozinha, né, a gente tem uma porta que é o que? O banheiro. A gente entrou aqui, tá? Vamos lá no meu banheiro. Vamos dar uma olhada no meu banheiro. Estava chovendo, né? E aí o que eu fiz? Coloquei o guarda-chuva pra secar aqui, porque, né? E aí a gente tem aqui uma pia bem bagunçada, cheia de coisas que, meu Deus, não tem espaço. Eu estou pensando em comprar, tipo, uma estantezinha pra colocar ali embaixo da pia, que aí eu consigo colocar, tipo, shampoo, essas coisas, porque essa parte é a pia, essa parte é meu óculos, essa parte é a privada e... Cadê o chuveiro? O chuveiro tá ali, que já vem da pia, entendeu? Então onde eu tomo banho? Aqui, ó. Eu fecho a cortina aqui. Eu fecho, tá? Enfim, vocês entenderam, eu fecho a cortina pra não molhar a privada, né? Porque encharcara tudo. E aí eu tomo meu banho tranquilo, de boa aqui. Esse foi o tour pelo banheiro e agora nós vamos para a segunda parte. Eu tento fazer esse jogo de luz, tá vendo? Aí, ó, tá vendo a diferenciação? Então aqui, ó, cores mais quentes, aqui uma cor fria. Até porque é uma questão de cozinha, precisa de iluminação para cozinhar e tarará. E aqui já entra o quarto, já entra a minha mesa onde eu trabalho e tal, precisa ser um lugar mais confortável. E aí, como aqui é uma kitnet, não tem essa divisória, não adianta. Todas as luzes do teto são brancas, inclusive a grande luz aqui, ó, que eu vou acender e mostrar pra vocês. Tá vendo a diferença? Fica tudo branco. O que é muito bom porque fica iluminado, mas eu particularmente não gosto, principalmente essa parte do quarto. Eu gosto de ser uma coisa mais confortável, um pouco mais aconchegante,
Sem falar que eu odeio muito, muito esse lustre com essas pontas vermelhas, tipo assim. Assim, eu não quero ficar reclamando, parecer, nossa, Thaís, para de ficar reclamando de coisa que não faz sentido, mas tipo, pra mim faz um pouco de sentido porque eu não gosto. Eu olho pro teto e falo, ai, que negócio feio. Então eu consigo ter a divisão de espaços, né, tranquila, assim, tipo, ai, cozinha, quarto, escritório, com a luz. Essa é a minha mesa. Minha mãe vai ver isso, ela vai me xingar, porque ela, que mesa bagunçada que você mostrou no vídeo, tiriri, tarará, mas tipo... Gente, não vou ficar arrumando tudo, né, pra mostrar, porque aqui a gente quer mostrar o quê? A realidade. Então vamos lá. Essa mesa eu comprei pela internet, né, tanto essa mesa quanto essa cadeira, que é uma cadeira muito boa, né, a cadeira eu comprei na IKEA e essa mesa, eu não lembro onde eu comprei, mas eu comprei em algum site coreano aqui, enfim. E eu realmente precisava de uma mesa pra tanto editar vídeo, ter meu espaço, né, até pra comer, eu como aqui também, enfim. Enfim, aí aqui eu tenho meu computador, um monte de HD, porque galera de audiovisual sabe que não é fácil, né, não é fácil. Na mesa, ó, o iPad ali, que eu gosto de colocar uma musiquinha de fundo pra tocar. Aqui tem essa lumináriazinha, que é ela que dá esse ponto de luz principal aqui agora, né, nessa parte do escritório e também quarto. Eu comprei ela na IKEA também, eu acho ela bem bonitinha, ela é de vidro. Eu achei que ela era bem maior quando eu vi no site, tava pesquisando, mas depois eu vi que ela era bem pequenininha e eu gostei mais dela pequena do que como eu tinha imaginado no tamanho original, então, enfim... Top. Acendi a luz pra mostrar melhor essa parte aqui pra vocês. Então aqui é o interfone normal, que todo mundo que mora em apartamento tem. Às vezes alguma entrega, alguma coisa nesse telefone que a gente atende, a gente pode abrir a porta pro homem aqui. Nesse outro, a gente regula o gás, então a gente consegue regular tanto o aquecimento do chão no inverno, quanto o aquecimento da água. Tanto da pia, quanto do chuveiro. É aqui que a gente regula. Eu evito mexer aqui. Quando eu entrei aqui no primeiro dia, o homem configurou pra mim, eu nunca mais mexi. Eu falei, ótimo, deixa assim, tá incrível. Então deixa assim, tá incrível. Tá ótimo essa luz vindo de baixo, né, a minha sombra ali atrás, mas enfim, a ideia não era ser uma iluminação de verdade isso aqui, pelo menos não pra vídeo, né, e aqui é eu na mesa, assim, ó, eu me sento aqui, assim, trabalho. Já aproveitando, a gente tem aqui, né, as roupas. Por quê? O que acontece? A gente fica com aquelas roupas aqui meio usadas, sabe, que não dá pra pôr no guarda-roupa de volta. Então eu deixo aqui. Eu comprei essa arara na Dash, eu paguei $5 nela. É muito penga e eu achei que ia ser uma boa ideia, ainda mais pelo preço, mas não gostei. E eu tô pensando em mais pra frente, né, porque agora financeiramente a gente não consegue, mais pra frente comprar aqueles cabideiros que é só um negócio, sabe? Que aí não precisa pôr no cabide, porque sinceramente eu não coloco nada disso aqui no cabide, eu coloquei só pro vídeo mesmo. Mas por enquanto tá ótimo, tá me servindo bem. Foi barato, então é isso. Aí virando um pouquinho, vindo pra esse lado, né, que é a continuação da cozinha aqui, ó, micro-ondas, geladeira e tal. A gente tem o meu guarda-roupa e as toalhas penduradas, né, porque isso é o que? É Brasil. Minhas roupas estão aqui dentro, eu tenho roupa de frio, tudo, cobertor, um monte de coisa aqui embaixo. Eu não vou mostrar porque tá bem bagunçadinho, tá? Então, guarda-roupa... E vindo um pouquinho mais pra cá, a gente tem a minha TV, né, Full HD, Smart TV. Mentira, ela é só uma TV mesmo. Ela não é Smart, mas eu tenho o Chromecast, né, que é aquele que você pluga no HDMI, conecta com Wi-Fi e aí eu consigo transmitir coisa do meu celular, o Netflix, enfim, o YouTube, eu consigo jogar aqui pra TV e é muito prático porque eu praticamente consumo 100% internet, raramente assisto TV. Aí aqui em cima eu tenho um estante com bagunças, né? Aí vocês não olhem muito, não vou nem mostrar muito aqui, ó, tem minhas vitaminas aqui, ali as maquiagens, uns livros, uns negócios ali, pronto. E a TV. Muito boa. Acendi a luz de novo aqui pra mostrar que como a gente é viajante, né, a gente tem malas grandes. E aí eu tive que botar aqui, né, como isso aqui era pra ser uma mesa, mas eu não tava usando como uma mesa, virou a TV, então eu tinha um espaço vago aqui que eu poderia colocar coisa. E por que não colocar minha mala? Cabe certinho, perfeito e tá aqui. Aí eu tenho aqui um espelho, né, que eu comprei, porque eu falei, gente, não dá pra ficar sem espelho. As luzinhas que tava ali de comprido como cenário, mas eu decidi colocar aqui em cima. Não gostei da disposição, talvez eu mude depois, mas por enquanto tá aqui. E tem uma luzinha, né, eu trouxe minha lâmpada roxa e azul do Brasil. Um pouco de estilo, né, enfim. E aqui a parte mais gostosa, a minha cama, aí tem a almofada pensul, tem os bichinhos. Esse pôster de prédios aqui que eu comprei, que eu fiz umas gambiarras do caceta pra prender. Ah, e uma coisa que eu tava esquecendo aqui, ó, eu tenho um varalzinho, né, ó, uma curiosidade, esse varalzinho estava abandonado e eu falei,
falei, tá em bom estado, vou pegar pra mim. Aí eu peguei mesmo, tava tipo na rua, literalmente. E aí tem ali o esfregão, a vassourinha e tal. Eu deixo aqui no cantinho porque é um espaço perfeito pra isso. E é isso. Agora tá de noite, então realmente não tem como mostrar a parte externa e o rooftop lá em cima. Mas eu vou colocar cenas aqui quando tiver de dia pra mostrar pra vocês como é que é tudo. Esse prédio não é tão novo, aqui em volta não é um lugar super bonito. Mas em compensação, o rooftop lá em cima tem uma vista bem bacana, tanto pra pôr do sol, pra amanhecer, tipo, é muito legal lá. Se não me engano tem uma diferença aqui, acho que de 5 ou 6 andares, né? O rooftop, se não me engano, é no 6º andar. Outra coisa que eu esqueci de falar é, como eu não gosto de usar essa luz de teto, como eu já falei, tava ficando muito escuro também, e eu não tinha uma lâmpada, eu não tinha nada pra conseguir deixar essa parte mais iluminada. E aí vocês estão vendo que sai uma luz aqui dessa região aqui, né? O que que eu fiz? Tem um pedacinho aqui, um vãozinho entre o final do teto e a parede, né? E aí é um lugar perfeito pra colocar uma fitinha de LED. E o que que eu fiz? Comprei uma fitinha de LED. Eu paguei, acho que não foi nem... acho que foi 18, 15, 12. Não lembro, porque eu tive que pagar um pouquinho a mais pelo extensor e pelo conector. Mas enfim, é muito bom porque eu consegui deixar um espaço bem mais confortável, com o estilo de luz que eu gosto. E algo que eu posso realmente pegar, desmontar e levar para outro apartamento, colocar em outro lugar depois, enfim. Super tranquilo, não vou perder, não fica preso na casa. Então por isso que eu decidi investir também. Então eu já mostrei tudo, foi literalmente um beabá do apartamento. Não é luxuoso, não tem nada de especial, mas por ser uma kitnet, né, um one room, ele tem um espaço bem bacana. Ele foi reformado, ele não tá nas condições originais, porque por esse prédio ser um pouco mais antigo, eu acho que se não tivesse tido nenhuma reforma, ele provavelmente não estaria nessas condições. Então ele tem uma condição bem bacana. Eu esqueci de mostrar a máquina de lavar. Então voltando pra cozinha, embaixo do fogão fica a máquina de lavar. Ela não é daquelas que seca, que faz tudo, mas ela é uma máquina muito boa, tanto que eu taco um monte de roupa aí, aperto qualquer botão e funciona. Então tá ótimo assim. Finalmente vamos aos valores mais uma vez. Vou deixar explicado porque realmente ficou muito confuso no outro vídeo. Então aqui pra alugar um apartamento a gente sempre tem que dar o valor de depósito. O valor de depósito costuma ser uma quantia bem alta. A gente consegue achar por $1000 no mínimo. É muito raro achar um pouco menos disso, existe, mas é bem raro, principalmente aqui em Seul. E a partir desse depósito de $1000 a gente tem de 3, de 5, de 10, de 50, e aí o céu é o limite. E quanto mais de depósito você disponibiliza, menos vai ser o seu aluguel mensal. Aqui eu dei um depósito de 1 milhão de won, que é aproximadamente uns $1000, e eu tô pagando $420 por mês. Eu tô convertendo pro dólar porque é mais fácil da gente entender e puxar pro real, e também porque o dólar não oscila tanto em comparação com o won, então é mais fácil. E sem falar também que o won ele tem uma casa a mais, então isso dificulta. Então o que é $1000 aqui vira 1 milhão, e aí até você entender tudo isso aqui vai um tempo, então por isso que eu sempre jogo pro dólar. E além desses 420 que eu pago por mês, eu pago a energia elétrica e o gás à parte, que aí é tipo que nem no Brasil mesmo, que vem a conta aí, eles deixam na porta, vou lá na loja de conveniência ou dá pra pagar direto pelo aplicativo do banco, pago, tá tudo certo, tudo de boa. E as minhas considerações finais são, mesmo esse quarto sendo meio subsolo, que eles chamam aqui Bantirá, então mesmo sendo subsolo, o sol fica bem aqui na frente durante o dia, então vem direto na janela. Em questão de espaço, eu acho o espaço daqui muito bom, eu acho as coisas muito bem colocadas, me lembra um pouco da disposição que tinha lá no Airbnb onde eu morava. Obviamente o Airbnb era muito maior, mas a disposição das coisas, tipo a cozinha, e aí continua, vem o quarto, eu achei as coisas muito parecidas. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, essa cama ela não tava de comprido pra cá, ela tava de comprido pra cá, e aí eu falei, gente, eu tô perdendo espaço ali. Então ter mudado a cama de lugar foi assim, o que abriu um espaço que eu pude colocar a mesa, colocar o espelho, colocar minhas roupas meio usadas ali, de boa. Por fim, eu acho que eu dei muita sorte, primeiro pra quantidade do valor do depósito que eu paguei. Não é muito fácil achar apartamentos legais com depósito de 1 milhão de won, né, que é ali $1000. Não é uma coisa fácil. Eu gostei muito desse, por causa da questão da luz também. Não é o apartamento perfeito, mas é o apartamento perfeito pro meu momento de agora, as condições que eu tenho agora. Então eu sou muito grata de ter achado ele, foi 100%, eu acho que foi um achado. Se ficou alguma dúvida com relação ao aluguel, a energia elétrica, depósito, apartamento, aonde eu comprei esse pôster, enfim, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, a gente vai conversando, eu vou respondendo vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre fazendo stories, tem sempre muita coisa lá acontecendo, que eu consigo manter vocês mais atualizados sobre tudo, muito mais rápido. E se você gostou desse vídeo, deixa o like pra eu saber que eu tô fazendo um conteúdo que agrada a vocês, entendeu? Então é isso.
Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.